controle e comercialização de produtos florestais no nosso país. Obrigado. A lista de presença, registro e comparecimento, 262 senhores deputados, passa-se a ordem do dia. Item primeiro, eleição da comissão especial destinada a dar parecer sobre denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da República, senhora Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Senhoras deputadas e senhores deputados, conforme determina o artigo 19 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, e o parágrafo 2º do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, realizaremos a eleição da comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Presidente, por favor. Um momento. Uma questão de ordem baseada no artigo 96. Não tem 96. Decisão do presidente. Tendo em vista a realização na ordem do dia da sessão ordinária de hoje, da eleição dos membros que comporão a comissão especial incumbida de analisar a denúncia por crime de responsabilidade recebida na Câmara dos Deputados no dia 2 de dezembro de 2015, em desfavor da senhora Presidente da República, de autoria dos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, comunica ao plenário a seguinte decisão. Item A. A eleição será realizada por chapas fechadas, considerando-se a chapa 1 aquela cujos integrantes foram indicados pelos senhores líderes, e a chapa 2, denominada Unindo o Brasil, aquela composta por indicações individuais dos parlamentares que expressamente manifestaram sua vontade de integrá-la, resguardando-se assim a participação democrática de todos os deputados no pleito, respeitados a proporcionalidade partidária e o direito de participação das bancadas minoritárias, conforme o artigo 8º, caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Apenas é permitido ao parlamentar concorrer em uma das chapas existentes, com vistas à observância ao princípio da isonomia, de modo a garantir igualdade de condições entre todos os candidatos. O parlamentar, cujo nome consta nas duas chapas na mesma condição, titular ou suplente, terá sua indicação mantida naquela em que há manifestação expressa pelo próprio candidato. Por essa razão, conheço apenas das indicações para a chapa 2, denominado Unindo o Brasil, dos senhores deputados Eduardo Bolsonaro, PSC São Paulo, pastor Marcos Feliciano, PSC São Paulo, como titulares, e Silas Câmara, PSD Amazonas, como suplente, e indefiro suas respectivas indicações aos mesmos cargos pela chapa 1. Essa decisão do presidente. A presidência informa que até às 14 horas de hoje foram registradas as seguintes chapas obedecidas aos critérios estabelecidos no ato da criação da comissão especial. Chapa 1, indicações feitas pelos líderes dos blocos partidários e dos partidos políticos, compostas dos seguintes membros: titulares: Antônio Jacomini, PMN, Bacelar, PTN, Celso Maldani, PMDB, Cristiane Brasil, PTB, Daniel Vilela, PMDB, Eduardo da Fonte, PP, Fernando Monteiro, PP, Hildo Rocha, PMDB, Iracema Portela, PP, Jonathan de Jesus, PRB, João Arruda, PMB, José Priante, PMB, Júnior Marreca, PEM, Leonardo Pisciani, PMDB, Pedro Fernandes, PTB, Roberto Brito, PP, Rodrigo Pacheco, PMDB, Vinícius Carvalho, PRB, Washington Reis, PMDB, Zeca Cavalcante, PTB, restando 7 vagas, sendo suplentes desse bloco, Aguinaldo Ribeiro, PP, Alberto Filho, PMDB, André Fufuca, PEM, Kleber Verde, PRB, Covate Filho, PP, delegado Edson Moreira, PTN, Edio Lopes, PMDB, Elcione Barbari, PMDB, Irmão Lázaro, PSC, João Marcelo de Souza, PMDB, Júlio Lopes, PP, Luiz Carlos Busato, PTB, Marcos Reatec, PSC, Max Beltrão, PMDB, Nelson Marqueselli, PTB, Nilton Cardoso Júnior, PMDB, Paz Landim, PTB, Paulo Maluf, PP, Ronaldo Martins, PRB, Sérgio de Souza, PMDB, Vitor Valim, PMDB, restando 6 vagas.
Do bloco PT, PSD, PR, PROS, PCdoB, titulares: Aeto de Freitas, PR, Arlindo Chinalha, PT, Diego Andrade, PSD, Givaldo Carimbão, PROS, Henrique Fontana, PT, Hugo Leal, PROS, Irajá Abreu, PSD, Jandira Fegali, PCdoB, José Guimarães, PT, José Mentor, PT, Júlio César, PSD, Lúcio Vale, PR, Márcia Alvino, PR, Maurício Quintela Lessa, PR, Paulo Magalhães, PSD, Paulo Teixeira, PT, Cibá Machado, PT, Vicente Cândido, PT, Vadir Damus, PT. Suplentes: Afonso Florencio, PT, Altineu Cortez, PR, Benedita da Silva, PT, Beto Salame, PROS, Carlos Aratini, PT, Fábio Mitidieri, PSD, João Carlos Bacelar, PR, José Carlos Araújo, PSD, Léo de Brito, PT, Maria do Rosário, PT, Miguel Lombardi, PR, Orlando Silva, PCdoB, Paulo Pimenta, PT, Pepe Vargas, PT, Rômulo Gouveia, PSD, Ronaldo Fonseca, PROS, Valmir Assunção, PT, Wellington Roberto, PR, restando uma vaga. Pelo bloco PSDB, PSB, PPS, PV, Sarney Filho do PV como titular, suplente Evaí de Melo, restando 11 vagas. PDT, titular Afonso Mota e Dagoberto, suplente Flávia Moraes, Roberto Góes. PSOL, titular Ivan Valente, suplente Chico Alencar. PTC, o Dorico Júnior como titular. PTdoB, Silvio Costa, titular, Luiz Tibé, suplente. PMB, Valteni Pereira, PMB, Aloysio Mendes, PMB, vaga do PTC, Dâmina Pereira, PMB. Rede, Alessandro Molon, titular, Aliel Machado, Rede. A chapa número 2, Unindo o Brasil, feitas de próprio punho. Pelo bloco, PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, Solidariedade, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSTC, PEN, PRTB. Titulares: André Fufuca, PEN, Benito Gama, PTB, Carlos Marum, PMDB, Eduardo Bolsonaro, PSC, Fernando Francischini, Solidariedade, Flaviano Melo, PMDB, Jair Bolsonaro, PP, Jerônimo Gorgen, PP, Caio Manissoba, PHS, Lelo Coimbra, PMDB, Lúcio Vieira Lima, PMDB, Luiz Carlos Reis, PP, Manuel Júnior, PMDB, Mauro Mariani, PMDB, Mendonça Filho, Democratas, Odelmo Leão, PP, Osmar Serragro, PMDB, Osmar Terra, PMDB, Paulo Pereira da Silva, Solidariedade, Pastor Marcos Feliciano, PSC, Rodrigo Maia, Democratas, Ronaldo Nogueira, PTB, Sérgio Moraes, PTB, restando 4 vagas. Suplentes: Alceu Moreira, PMDB, Carlos Andrade, PHS, Darcísio Peronde, PMDB, Elmar Nascimento, Democratas, Genesias Noronha, Solidariedade, Geraldo Rezende, PMDB, Lucas Virgílio, Solidariedade, Mauro Pereira, PMDB, Moroni Torga, Democratas, Renzo Braz, PP, Roberto Balestra, PP, Rogério Peninha Mendonça, PMDB, Valdir Colato, PMDB, restando 14 vagas. Pelo bloco PT, PSD, PR, PROS e PCdoB, delegado Éder Mauro, titulares, PSD, Evandro Roman, PSD, João Rodrigues, PSD, Sóstenes Cavalcante, PSD, restando 15 vagas. Suplentes: Jefferson Campos, PSD, Silas Câmaras, PSD, restando 17 vagas. Pelo bloco PSDB, PSB, PPS e PV, titulares: Alex Manente, PPS, Bebeto, PSB, Bruno Covas, PSDB, Carlos Sampaio, PSDB, Danilo Forte, PSB, Fernando Coelho Filho, PSB, Nilson Leitão, PSDB, Paulo Abiaco, PSDB, Rossoni, PSDB, Sheridan, PSDB, Tadeu Alencar, PSB, restando uma vaga. Suplentes: Daniel Coelho, PSDB, Fábio Souza, PSDB, Isalci, PSDB, Moses Rodrigues, PPS, Nilson Pinto, PSDB, Rocha, PSDB, Rogério Marinho, PSDB, restando 5 vagas. PDT, 2 vagas, PSOL, 1 vaga, PTC, 1 vaga, PTdoB, 1 vaga, PMB, Major Olímpio, titular, Ezequiel Teixeira, suplente,
Rede, uma vaga. Silvio. Agora. Lembrando que as vagas remanescentes de cada partido não preenchidas na eleição de hoje serão preenchidas em eleição suplementar restrita às indicações de membros dos próprios partidos. Nenhuma vaga de nenhum partido pode ser alcançada pela eleição. Nos termos do artigo 188 do Regimento Interno, a votação será secreta e realizada pelo sistema eletrônico de votação, sendo a comissão especial aprovada em turno único e por maioria de votos. Para votar, o parlamentar deverá se dirigir às cabines de votação do lado direito da presidência. A cabine de número 10 está adaptada a parlamentares com deficiência. Declaro iniciada a votação. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, Questão de ordem. Questão de ordem. Não pode iniciar antes Questão da de ordem. questão de ordem. Posso receber questão de ordem, vou acolhê-las, mas a Questão de ordem. não cabe, não, veja bem, não cabe encaminhamento de votação, nem manifestação durante a eleição. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Paulo. Presidente. Não, questão de ordem. Presidente. Questão de ordem. Deputado Paulo Teixeira. Presidente. Em primeiro lugar. Pode Qual ser artigo? Qual artigo da questão de ordem? Presidente, não pode abrir a votação antes da questão de ordem. votação, não, presidente. Não pode abrir antes da questão de Questão de ordem. ordem Não pode baseada no entrar na artigo cabine. 95 do... É chapa 2 Parar a contra a votação, chapa branca. presidente. 95 e 118 do Qual é a questão de ordem, Vossa Excelência? Eu Questão quero de apresentar ordem. a questão de ordem, presidente. Qual é a questão de ordem, Vossa Excelência? Eu estou vendo. Presidente. Presidente, questão de ordem. Vamos votar na chapa 2. Tem que parar a votação até ouvir a Chapa questão da de ordem. Independência do Questão de Poder ordem. Legislativo. A questão de ordem é sobre a votação. É sobre o Presidente. processo de votação. De ordem, presidente. Não pode Vossa fazer Excelência isso. tem questão de ordem ou não tem, Minha deputado? questão de ordem é a seguinte. Qual é a questão? Palavra com o deputado Paulo Teixeira. Antes de abrir a questão. Presidente. Tem que ouvir a questão Inicialmente. antes de abrir a votação, presidente. Senhor Tem que parar presidente. a votação. Questão de ordem. Tá vendo que vai ser eleito a Baseia. chapa independente. Qual é a questão de presidente, O ordem? governo sabe que vai ter eleito a chapa Minha independente. questão de Vamos votar a chapa A 2. independência é Vossa Excelência vai esgotar o tempo. Presidente, pela ordem aqui, Eu senhor quero presidente. que- Deputado Paulo Teixeira, por gentileza, qual é a questão de ordem, Vossa Excelência? Presidente, a minha questão de ordem. Vote chapa 2. Qual é o artigo? Pela ordem aqui, Presidente. senhor presidente. Presidente, nós estamos aqui solicitando a Vossa Excelência que suspenda a votação, porque Vossa Excelência Qual o artigo? está Isso não é questão de ordem, a presidente. Constituição Isso não é brasileira. questão de Isso não ordem, é questão de ordem. Isso não- Senhor presidente. Não Na cabe medida questão em de que ordem com relação. Vossa Excelência, Isso não é questão de ordem. um voto secreto Presidente, não numa pode abrir a sessão votação. Tem questão de a ordem sobre o Constituição processo. não do permite governo, o voto voto chapa secreto. 2. Ok, A deputado. lei 1079 Vote chapa 2, não vote contra o autoriza o governo. voto secreto. Pois não, deputado. Vossa Excelência Questão de está ordem, presidente. estabeleceu o voto secreto para encobrir um procedimento Senhor obscuro de Bom, Vossa Excelência. Há questão de ordem, não há questão de ordem, Vossa Excelência. Alguém tem mais questão de ordem? Porque não cabe manifestação. Qual é a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Vadir? Questão de ordem. Qual é a questão de não há questão de ordem? Qual é a questão, deputado Vadir? Não há questão de ordem, é uma reclamação do deputado A Paulo. lei É artigo 1079. Continua a votação, À senhor medida é uma que reclamação. rompe com a proporcionalidade dos partidos, presidente. Questão de ordem. Para mudar o Brasil. Chapa 2. Chapa 2 para mudar o Brasil. Excelência. Chapa 2 para mudar o Brasil. Estou, presidente. Não há questão de ordem, Vossa Excelência. Artigo 95. Questão de ordem, senhor presidente. Nós temos que manter a ordem. Eu vou admitir, ouvir a questão de ordem de cada um. Não vai ser admitido parlamentares obstruírem a cabine de votação para impedir que se votem. Eu vou ouvir a questão de ordem. Toda questão de ordem que houver, eu vou recolher e não decidirei nenhuma agora. Então, vou ouvir, peço por gentileza, deputado Paulo Teixeira, não tinha questão de ordem, isso é uma reclamação. Vou dar a palavra à deputada Jandira, em seguida, deputado Vadir. Alô, Peraí. tem som aqui. Deputada Aumenta o som, Vangedia. por favor. Eu quero fazer a questão de Aumentar o ordem. som, Por favor. presidente. Deixa eu apresentar a questão de ordem. Por favor. Tem duas Deputada questões aqui. Jandira, pois não. Artigo 95. Com base no artigo 88 do 95 e regimento interno. 118. Presidente,
Presidente. Duas questões aqui Presidente. que interferem no processo de votação. O primeiro deles é a violação constitucional, lei dos partidos e regimento interno, a questão de ordem está aqui, não pode ser incorporada a chapa avulsa nesta votação. Isso viola a Constituição, a lei dos partidos e regimento interno, cuja prerrogativa é dos líderes indicarem para as comissões. Isso quebra a proporcionalidade, porque são dissidências dos partidos não indicados pelos líderes. Até acho vergonhoso que líderes de 3 partidos se coloquem numa chapa avulsa e não indiquem para a chapa indicada pelos líderes. Isso é uma questão de ordem sobre o processo de votação. Presidente, questão de Ela está aqui. ordem sobre E a a segunda votação. Por favor, é o deputada. voto- A deputada só com a palavra. A segunda é o voto Seguida eu dou a Vossa secreto. Excelência. O voto secreto fere o princípio da publicidade, já é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já é jurisprudência, é constitucional. O regimento não pode... O senhor não está ouvindo, presidente, o senhor está conversando. Essa votação secreta tenta se sobrepor à Constituição brasileira. O regimento interno não se sobrepõe. Não é admissível voto secreto numa votação deste tipo. O princípio da publicidade, que já foi registrado pelo Senado Federal na votação do senador, e outras votações, o regimento não se sobrepõe. Portanto, voto secreto não é admitido, muito menos chapa avulsa. Essa é a questão de ordem sobre o processo. Vossa Excelência não pode abrir a cabine antes de se resolver as questões de ordem. Esses votos têm que ser anulados, tem que rediscutir antes de abrir votação, presidente. Deputado, eu vou recolher e responderei por escrito, até porque Vossa Excelência e seu partido já ingressaram no Supremo Tribunal Federal sobre esse ponto. Então, eu vou recolher e não vou responder. Deputado Vadir Amor. Presidente, com base no artigo 95 e 118 do Regimento Interno, Foi a mesma, deputado Paulo 188 do Regimento Interno, reiterando e aperfeiçoando a intervenção da deputada Jandira Fegali. A Constituição da República, em relação à votação secreta, ela estabelece que procedimentos terão votação secreta. A Constituição estabelece como votação secreta casos excepcionais. A regra é a votação aberta. E naquilo que a Constituição da República prevê como votação secreta, é só no Senado Federal. Vossa Excelência, ao instituir voto secreto para a eleição da comissão especial do impeachment, Vossa Excelência está inovando, está desrespeitando a Constituição, está dando um verdadeiro golpe parlamentar nesta casa. Nós não podemos admitir isso. Eu conclamo a todos os deputados. Conclua, deputado. A todos os deputados. Para contraditar, senhor defender a presidente. democracia, a Contraditar, senhor obstruir presidente. e não permitir que haja essa votação aqui. Isso é uma contraditar, senhor imoralidade, presidente. um processo espúrio. Senhor presidente, Deputado Fernando. Não, eu pedi Senhor primeiro, presidente, assim presidente. como vários outros senhor presidente. deputados, Ô, presidente, por favor, eu pedi primeiro. assim como Eu vários pedi outros primeiro a questão de deputados, ordem. senhor presidente. Deputado Fernando. A palavra está com o deputado Fernando Filho. Eu tentei, assim como vários outros deputados, ir à cabine de votação votar, e inúmeros deputados estão na porta da cabine sem deixar que outros possam votar, Presidente. impedindo a votação. Isso é Nós vamos ficar aqui o tempo, nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário para que vote. Eu peço a segurança que promova a liberdade de todos terem acesso à cabine. Com relação à questão, no grito aqui não vai. A questão colocada, que está sendo colocada, vai ser recebida. A decisão. Vossa Excelência está dando um golpe para... A decisão que foi colocada pela presidência do sistema de votação, como foi explicitado é o artigo 188, inciso 3 do regimento, a mesma que aplica a todas as eleições dessa casa, inclusive a da mesa diretora. Não há que se falar que a eleição tem que ser feita pela vontade de cada um, que não seja o que está no regimento. E com a votação não cabe manifestação. A partir de agora está vedada a manifestação e a eleição se dará sem qualquer tipo, como em toda eleição, não é permitido o pronunciamento. Não tem questão de ordem. Eu vou pedir à segurança que permita que os parlamentares tenham acesso à cabine.
Não é possível que a gente permita que isso vai feito no grito. Eu vou pedir à segurança que permita os parlamentares que tenham acesso à cabine. Eu quero a segurança para permitir os parlamentares. Chama o Paulo. Não cabe líder, não cabe nada nesse período. Nem líder, nem nada. É votação. A votação não cabe. Só depois da votação não cabe nesse momento. Não existe, porque influencia no processo. Não cabe manifestação nesse momento, deputado. Qualquer manifestação influencia na votação. Não cabe manifestação nem tempo de líder, como todas as eleições. Eu vou pedir aos parlamentares que quem quiser qualquer tipo de contestação tem os meios para fazê-lo. No grito e na força não cabe isso. Então, eu vou pedir aos parlamentares que respeitem o direito de cada um. E vou pedir à segurança que garanta o direito de ir e vir a todos, sem qualquer tipo de agressão. E nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Essa votação nem que fique até às 5 da manhã de amanhã. Ficará aqui o tempo que for necessário.
Apenas para comunicar a todo o plenário, nós vamos esperar que todos possam fazer a sua manifestação de voto, de preferência atingindo todo o quórum presente na casa, dentro do razoável. Se for preciso, vamos esperar 1 hora e meia, 2 horas, sem nenhum problema. O objetivo é que todos exerçam o seu direito de voto.
Por gentileza, eu vou pedir que quem esteja aqui em cima com qualquer tipo de manifestação, que, por favor, faça do plenário. Aqui na mesa, não. Por gentileza, vou pedir que se retire.
Já vou encerrar a votação. Quem não votou ainda venha. Tem 473 no painel registrado, 470 já votaram. Alguém mais não votou? Vou encerrar a votação. Esperei o tempo necessário. 473 marcaram presença no painel, 471 votaram. Apenas 2 parlamentares registrados no painel não votaram. Está encerrada a votação. Olá, chapa 1, chapa 2. Encerrada a votação. Chapa 2, 272 votos. Chapa 1, 199 votos. É o resultado, eleita a chapa 2. Chapa 2 venceu. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, restabelecer a ordem do plenário. Deixa eu fazer, por gentileza, alguns comunicados. Primeiro nós vamos encerrar essa sessão e convocar a extraordinária com a pauta remanescente. Segundo, a eleição suplementar. Os partidos, por favor, eu pediria que respeitasse, por favor, eu pediria o respeito ao plenário para decisões importantes. Eu pediria o respeito de todos ao plenário a decisões importantes. Nós faremos a eleição suplementar amanhã,
as vagas daqueles partidos que não foram preenchidas, até amanhã às 14 horas, que se façam as indicações e faremos a eleição das vagas desses partidos como o primeiro item da pauta de amanhã. Remanesceram vagas. As vagas remanescentes. Do PMDB, 2 vagas de suplentes. Do PP, 2 vagas de suplentes. Por favor, eu peço respeito, que isso é importante. Eu peço respeito do plenário, respeito ao processo, que é sério. PMDB, 2 vagas de suplente. PP, 2 vagas de suplente. PTB, 3 vagas de suplente. PRB, 2 vagas de titulares e 2 de suplentes. PSC, 2 vagas de suplente. PEN, 1 vaga de suplente. PMN, 1 vaga de titular e 1 vaga de suplente. PTN, 1 vaga de titular e 1 vaga de suplente. PT, 8 vagas de titulares, 8 vagas de suplente. PR, 4 vagas de titulares, 4 vagas de suplentes. PSD, 2 vagas de suplentes. PROS, 2 vagas de titulares, 2 de suplentes. PCdoB, 1 vaga de titular, 1 vaga de suplente. PSB, 4 vagas de suplente. PV, 1 vaga titular, 1 vaga de suplente. PDT, 2 vagas titulares, 2 vagas de suplente. PSOL, 1 vaga titular, 1 vaga de suplente. PTC, 1 vaga titular, 1 vaga de suplente. PTdoB, 1 vaga titular, 1 vaga de suplente. Rede, 1 vaga titular, 1 vaga de suplente. Perfazendo 26 vagas titulares e 42 vagas de suplentes que serão submetidas a voto. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje, terça-feira, 8 de dezembro, às 18 horas e 37 minutos, com a seguinte ordem do dia: medidas provisórias 690 e 696 de 2015, projeto de lei 3123 de 2016 de 2015, projeto de lei complementar 161 de 2015, projeto de lei 2750 de 2015, 2289 de 2007, 959 de 2003, 2892 de 2015, projeto de lei complementar 251 de 2005, projeto de lei 5140 de 2005, 1579 de 2007, projeto de decreto legislativo 244 de 2015, projeto de lei 4238 de 2012, projeto de lei complementar 603 de 2010, proposta de emenda à Constituição 74 de 2015, 209 de 2012, 395 de 2014, 70 de 2011, 11 de 2015, 308 de 2004 e 454 de 2009, projeto de lei 595 de 2003 e 3796 de 2004. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão.